sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Jesus Cristo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela graça, você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus. Começa agora o programa Semeando a Graça. A paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos alegres. Não tem motivo, né, Joséildo? Verdade. De irmos diferente. Presbítero Joséildo, você sugeriu para que nós falássemos em um assunto. Eu vejo que há uma dificuldade de visibilidade dos irmãos em ver esse assunto que nós iremos falar a respeito do dia de Pentecoste. Olha, essa data, como nós sabemos muito bem, que isso era uma festa da nação de Israel, era uma festa anual, ela fazia parte das festas anuais de Israel, mas ela tem um significado muito grande, essa chamada festa de Pentecostes, porque essa festa de Pentecostes havia muitas definições sobre ela, mas o que me enche de alegria é quando ela representa o dia da colheita anual de Israel. Eu louvo a Deus porque essa festa ela foi entronizada ao mundo judeu e nós, como gentil, fomos altamente abençoados por ela. Amém. Nós vemos aí porque o judeu ele conta, né, depois da primeira planta 50 dias, né, para a colheita. E penta, a gente sabe que significa 5, né? Pentecostes, são 50, 5 de 50. 50 dias após, né, a primeira plantação. Ali vem o quê? A colheita. Após 50 dias vem a colheita, que foi justamente essa festa, é uma festa anual, né, para o povo judeu. E nesse dia de Pentecostes, onde ali reuniram-se povos de todas as nações, ali também foi o dia da colheita, né, onde o Senhor colheu para ele não mais frutos, mas gentes de todas as partes, aonde judeus estavam reunidos ali de todo lugar e ali receberam a Cristo Jesus e a partir daí tornou-se um novo povo. Quando Jerusalém foi dispersa, foi destruída, aí é que vem as sinagogas. E os judeus foram espalhados por todo o mundo antigo. Qual era o mundo antigo, Zilda, que existia? Era a Ásia, né? A Ásia Menor, se não me falha a memória. Ásia Maior, Ásia Menor, e ali, Roma, né? Itália. Exatamente, e a Mesopotâmia. Durante o estudo, vamos ver aqui em Atos que as nações que estavam lá, essas nações eram o mundo antigo. Como o presidente falou, Ásia Maior, Ásia Menor. E aí, vamos encontrar na leitura. E também, eu quero dizer que hoje o estudo, ele tem como título Pentecostes. E como o presidente falou, Pentecostes significa 5. Pentecostes. O que é um Pentecostes? O que é Pentecostes? O que significa a palavra Pentecostes? São 50 dias, essa festa era realizada 50 dias. Essa festa era do povo de Israel e esta festa era após 50 dias da Páscoa. Então, havia essa festa em Israel, que era a festa da colheita. A colheita de quê? Do trigo. Então, ela se reunia o povo e fazia essa festa maravilhosa, 50 dias após a Páscoa. Com a destruição do templo, os judeus foram dispersos por toda a Ásia Maior, Ásia Menor, para a Mesopotâmia, e aí é onde vem a origem das sinagogas judaicas. E essa festividade judaica era anual, e eles vinham de onde eles estavam habitando para prestar essa homenagem, essa festividade
no dia de Pentecostes? É porque o Senhor, Deus o Senhor é muito organizado, né? Você vê, é organizadíssimo, né? Ele escolheu esse dia, creio eu que, fazendo uma comparação, é como se fosse, aqui em Caruaru, a maior festa que nós temos é a festa de São João, São Pedro, né, Santo Antônio. Mas eu boto o 7 de setembro, né? Mas essa festa de São João e São Pedro, ela é uma festa que reúne povos do país inteiro. Você sabe, vem gente do país inteiro, até de fora do país, vem aqui para Caruaru para prestigiar essa festa. Aí o que foi que Deus fez? Escolheu essa data. Por quê? Porque era uma data onde havia uma reunião de povos, como foi dito aqui, de todas as nações que existiam na Terra naquela época. Até hoje, Antônio Soares, interessante, eu tinha uns fornecedores lá de Recife e eles são judeus. Aí no dia de Pentecostes eu disse, não, ele não vai estar aqui não, porque ele foi para a festa de Pentecostes, porque até hoje eles vão para lá, ele sai daqui do Brasil hoje, né, porque antes não tinha Brasil, né, mas sai daqui do Brasil hoje para essa festa de Pentecostes lá, que ainda existe essa festa para eles. Para nós, hoje ela não tem essa significância, né, mas foi nesse dia de Pentecostes que estavam reunindo pessoas, gente de todas as partes de baixo do sol, aonde Deus escolheu para manifestar o seu poder por meio do Espírito Santo aos 12 apóstolos que estavam lá, onde nós vamos passar a ler daqui a pouco e estudar a respeito desse assunto. Atos capítulo 1, né, do versículo de 1 em diante. Ô Joséaldo, interessante que a gente vê que Babel, né? Lá em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 8 e 9 em diante, ele diz assim, né, que o Senhor Deus espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar uma cidade, porque eles estavam edificando uma torre. O intuito dele era aglomerar todos os povos em um só lugar, querendo contrariar a lei de Deus, aquilo que Deus proclamou. O que foi que Deus disse? Crescer e multiplicar. Espalhai sobre a terra. Mas a religiosidade que entra atrapalhando tudo, querendo mudar tudo, onde as pessoas acham que religião é a ligação do homem com Deus, porque está escrito religare, mas eu não vejo dessa forma, eu vejo uma forma diferente. Religião, ela tenta afastar o homem de Deus, porque os religiosos lá da época tentaram edificar um prédio, né, para juntar, aglomerar tudinho em um só lugar e queriam alcançar o céu. Né? Começaram a subir, e todos eles falavam a mesma língua. Né? Aí o que foi que Deus fez? Deus disse, não é assim não. Eu falei espalhe. Né? Aí juntar, não. Aí o que foi que Deus fez? Deus confundiu a língua deles, cada um falou. Já pensou? Eu não sei quantas pessoas tinha ali naquele momento, mas eram milhares e milhares. E cada um falando numa língua diferente. Misericórdia, que confusão. Então, é por isso que se chama Babel. Babel quer dizer confusão. Né? Ali foi feita a confusão. E lá no dia de Pentecoste foi retomado, né, uma língua só. Quem tinha várias línguas, agora fala uma língua só, a língua de Cristo, a língua do Senhor Jesus. Que havia vários dialetos, né? Mesmo judeus que viviam na Ásia Maior, Ásia Menor, Capadócia, eles tinham um outro dialeto. Isso. Era por isso que, como o Senhor separou em Babel, ele ajuntou, né, no dia de Pentecostes. Irmã Sildinha. Estamos aqui estudando Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, como o presidente falou, que vamos começar aqui no capítulo 1 e provavelmente terminaremos com a análise do capítulo 2. Então vamos ler, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só fazer, veja aí, não só fazer, mas ensinar. O Senhor Jesus fazia e ensinava. Fazer, né? E ensinar a fazer. Ele fazia e ensinava a fazer. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas. Com muitas infalíveis provas. O que é infalíveis? Aquele que não falha. É infalível. Provas sendo visto por eles, pelos os discípulos, os apóstolos,
Por um período de 40 dias. E por um espaço de 40 dias. Falando do quê? Respeito ao reino de Deus. E estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse, olha, está entre parênteses, que disse, quem? Quem disse? Jesus, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos destes dias. A página da história da humanidade, ela virou. Nós exaltamos, nós glorificamos ao Deus dos céus, porque Deus, o Criador de todas as coisas, Ele fez mudar a história nossa ao ressuscitar Jesus. Amém. Nós nos alegramos porque nós temos um Cristo que ouve, um Cristo que fala, Se compadece. um Cristo que se compadece, um Cristo que, ao cumprir a vontade do Eterno, do seu Pai, Deus, é o que Pedro diz aí no sermão, que Deus ressuscitou Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus pelos seus méritos. Quer dizer, jamais o Hades, o Sheol, o inferno, poderia deter Jesus. E agora, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos, a gente vai ver que os discípulos, eles, muitos, estavam sem crer. Porque Jesus prometeu que ao terceiro dia ressuscitaria, e ao cair da tarde do terceiro dia, as esperanças deles tinham se acabado. Pelo fato de sermos imediatistas, queremos tudo na hora, eles queriam ver na hora, não, morreu e na mesma hora ressuscitar, e não é assim. Aí eles não viram, não viram essa hora chegar e se desesperaram, né? O Senhor vai ao encontro daqueles discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus vai para o mar da Galileia, onde Pedro se encontrava. Tudo tomando banho. Pedro. A Bíblia diz que estavam tudo tomando banho. Pescando. Nem se preocupavam e nem lembravam o que Jesus disse. Eles já estavam, já tinham entregue, né, as suas... Estavam entregues. Não, olha, não tem como. Vamos voltar às nossas atividades porque não deu certo. Falhou, né? O plano falhou. Aí o plano falhou, né? Eles não creram, mas... Na cabeça deles. Né? Mas, veja mesmo, é um privilégio maravilhoso. Aí as mulheres creram e obedeceram. Interessante, preste bem atenção. Os discípulos se distanciaram, foram tomar banho, uns foram... E não levaram em conta aquilo que o mestre amado determinou. Que ao terceiro dia ia ressuscitar. E as mulheres creram na palavra e foram ao sepulcro. Isso é maravilhoso. Isso é belíssimo. Muitos dizem que é porque a mulher é curiosa. De maneira nenhuma. Elas creram, exerceram fé naquilo que o Deus eterno, o Senhor, Jesus Cristo falou, que ia ressuscitar. E elas foram ao sepulcro. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio. Interessante que no caminho de Emaús, o Senhor Jesus se depara com os discípulos e eles não reconheceram, né? Porque o Senhor Jesus já tinha recebido o corpo glorificado. Ele voltou em outro corpo. Um novo corpo. Aí ele pergunta, aí ele se dirige ao mestre, aí fala sobre o que aconteceu em Jerusalém, né? O rebuliço que se encontrava em Jerusalém. Misericórdia, né? Porque eles diziam de que um defunto tinha ressuscitado. Olha para ele. Mas aí Jesus aparece aos seus discípulos e diz que eles vão para onde, Zilda? Jerusalém. Para Jerusalém. Ele diz, ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Mas José, o que veio lá do alto? Foi que veio lá do alto? O que veio do alto foi o poder de Deus, como a irmã citou aí. As palavras foram colocadas nos corações com selo, com garantia, para que eles não a perdessem, né? Foram selados eles ali naquele momento, né? E ali o poder de Deus desceu sobre os 12 apóstolos,
A palavra diz que parecido como que se fosse línguas, né? Que línguas, palavra que é se relacionando com línguas. Se não tiver língua, não fala, né? Línguas como que se fosse de fogo, e desceu sobre os 12. E ali os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? Que estavam reunidos ali, falaram numa só linguagem, né? Eles falaram, e eles, aqueles que estavam a escutar, que eram pessoas de todas as partes, olha, vamos supor que se fosse hoje, ali tinham alemães, brasileiros, espanhóis, né? Cada um fala um dialeto diferente, né? E escutaram nos seus dialetos, cada um no seu dialeto, o que os 12 apóstolos falavam. Interessante que no meio daqueles apóstolos tinham pessoas cultas e pessoas indoutas, né? Eram pessoas que não tinham estudos bastante para poder falar em vários dialetos, em vários, né, idiomas. Não conhecia, né? Não conhecia como eram. Eram o quê? Pescadores. Pescadores só tinham aqueles, galileus, né? O dialeto galileu, hebreu, falava a sua linguagem. Mas eles ouviram as palavras que vieram do céu, que é o poder de Deus, né? Porque Pedro diz aqui, desceu sobre nós e nós falamos a respeito do poder de Deus na linguagem de cada um. Quer dizer, cada um ali ouviu. Eu acho interessante, Antônio Sara, hoje a vida imita, né, o passado. A tecnologia hoje imita aquilo que foi passado em Pentecostes. Você vai para um país diferente aí você pega aqueles ônibus de excursão, tem uns ônibus apropriados para isso aí, que você chama-se City Tour. Aí você entra nele e nele tem vários idiomas plugzinho, né? Você está com fone de ouvido e você escolhe qual o idioma que você quer. Português, espanhol, inglês, né? Aí você coloca naquele seu, no nosso caso aqui a gente coloca em português. Aí existe uma gravação por onde vai passando esse lugar aqui, aí ele fala no idioma que você colocou, né? Então a gente vai ouvir na mesma tecnologia que super avançada que foi falado lá no dia de Pentecostes. Que interessante, né? Eles imitaram, né, o dia de Pentecostes. Hoje é a imitação do tempo antigo. Quer dizer, Deus onisciente, onipresente, onipotente, a inteligência em si, né, já atuava com essa tecnologia lá atrás, há 2000 anos atrás. Eu gosto de dizer, a irmã Zildinha, que eles que desciam anualmente para essa festividade de Pentecostes, vamos dizer, você morava em Cônio, em Listra, na Galácia. Se você fazia uma colheita boa, mas pelo meio de transporte ficar difícil para você chegar em Jerusalém, você poderia vender aquilo que você colheu, pegava o dinheiro, a espécie, e colocava no gasofilácio. E descia para Jerusalém para fazer o depósito lá. Porque era a colheita, era as primícias, as né? primícias. Agora você vê, José, essa turma tinha esse costume anualmente para descer para Jerusalém. Todo ano. Era a festa do tabernáculo, Páscoa, Pentecoste. Mas quando eles chegaram nessa festividade, havia uma promessa, Gilda. É porque meu dileto amigo, é como José disse, a sabedoria de Deus perfeita. Perfeita a sabedoria de Deus. Quer dizer, esse dia de Pentecostes, havia dentro da lei dos profetas uma promessa para esse dia. Joel 2,28. Está lembrada, Zilda? Que nos últimos dias que derramaria do meu espírito. Sobre toda a carne. Olhe, a lei e os profetas falavam a respeito desse dia. Agora, José, veja, colheita, como você disse, qual foi a colheita feita aqui? De vidas. Vidas. Pessoas, né? Pessoas. A história mudou. Unificação de povos, né? De raça. Barreiras de inimizades quebradas. Reconciliação do homem para com Deus. Ao contrário de Babel, Zilda. Ao contrário de Babel. Ali foi um espalhamento, né? Deus espalhou, confundiu, não compactuou com o pensamento humano ali, né? Aqui existe uma diferença. Aqui o pensamento é um só. É Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Cristo em Deus. E agora todos somos um só. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Interessante que nesse dia, chamado Dia
de Pentecostes, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles vieram para uma festividade de colheita, agora saíram todo mundo com Jesus no coração. Voltaram todos transformados, né? Diferente da maneira que vieram. Que coisa maravilhosa. Com certeza. Estavam todos, né? O assunto é Pentecostes, né? A descida do Espírito, como de Joel 2,28, que estamos estudando. E sabemos que o Senhor Jesus determinou que ficasse em Jerusalém até que lá do alto seja revestido. E que desta casa, porque o Senhor Jesus, aqui em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: então, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e todos os apóstolos. E todos estavam como? Como foi que esses apóstolos estavam esperando aquilo que o Senhor determinou? Eles todos estavam perseverando unanimemente, veja mesmo. Eles estavam unidos, unanimemente em oração e súplica com as mulheres e mãe de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A leitura diz que estava aproximadamente 120 pessoas reunidas juntamente com os discípulos. Então, o que foi que houve? A descida do Espírito no dia de Pentecostes, como os presbíteros acabaram de explicar, que era uma festa anual de Jerusalém, de Israel, que os israelitas, os judeus, comemoravam. Então, e cumprindo-se, o capítulo 2, que vai especificar, identificar como foi essa descida. Veja, o Senhor Jesus, Senhor Deus, colocou, enviou aquilo que Jesus prometeu. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o quê? O Espírito Santo, que ele vai convencer o homem de quê? Do pecado. Do pecado, por quê? Do pecado de não crer em Cristo. Da justiça. Porque ele voltou para o Pai, ele ascendeu aos céus e está sentado à direita. Ele não ia ver mais o Senhor Jesus. E do juízo. Porque só o diabo está julgado. Exatamente. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele disse isso aos discípulos: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, que estará convosco até a consumação dos séculos. Preste bem atenção. Então, dia de Pentecostes se cumpriu o quê? A promessa de Joel 2,28, o qual o presbítero falou, e Atos também revela, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então eles esperavam. E esta promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. Como diz a palavra de Deus aqui em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quer dizer, no final do dia de Pentecostes. Exatamente, E cumprindo-se o dia de quê? De Pentecostes, a festa que nós frisamos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, quem? O que falamos? Reunidos, os discípulos, reunidos. Os 120, Maria, as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, tudo reunido esperando essa descida, essa promessa se cumprir, conforme o Senhor Jesus determinou ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em quê? No mesmo lugar. E de repente vem do céu o quê? Um som. Um som como, olha, não foi um vento. Preste bem atenção à leitura que está sendo feita, o que está escrito. E de repente veio do céu um som como de um vento. Isso é uma comparação. Um vento veemente. O que é um som de um vento veemente? De um vento forte e impetuoso, veja. Impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha, eles estavam assentados. A Bíblia é bem clara quando diz que eles estavam assentados. Agora, o que eu acho interessante aqui no versículo 3, diz assim, que foram vistas por quem? Por eles. Eles quem? Todos que estavam ali assentados. Foram vistos por eles, né? E todos que estavam. Estavam assentados. Foram vistos por eles, línguas repartidas parecida como se fosse de fogo, né? Que pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Os 12. Essa língua é dialetos. É dialetos. Alguém pensa que essas línguas são línguas angelicais, línguas de anjo. Não. Essas línguas são dialetos. A gente vai ver aí que são medos, persas, elamitas, né? Justamente. Essas nações que todos eram judeus, aí era a nação judaica, a festa judaica, era fechada de judeus. E eles desenvolviam cada um dialeto. Quer dizer, eles ouviram falar nos seus próprios dialetos de Deus. Porque é interessante, quando eles ouviram esse barulho, esse vento impetuoso, todos que estavam ali reunidos correram para junto, para ver o que é que estava acontecendo naquela casa. Que é justamente aqui no versículo 5 que diz que em Jerusalém estavam morando, estavam habitando naquele momento, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Não é? Aí ele diz assim: quando, pois, se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão e ficou confusa. Por quê? Porque cada um daqueles que estavam ali ouviam aqueles 12 apóstolos falar em sua própria língua, quer dizer, na linguagem deles, e ficaram admirados e diziam todos uns aos outros: como é isso possível? Não são eles galileus? Todos esses homens que estão falando aí? Como é, pois, que ouvimos cada um em nossa própria língua materna? José, daí vem o que você falou, do ônibus. Isso. Quer dizer, eles traduziram os dialetos de todos os que se encontraram no dia de Pentecostes. O Espírito Santo fez essa obra aí de tradução nesse momento, para que ele falasse, por exemplo, nós estamos falando aqui essa língua portuguesa, mas se aqui tivesse reunido pessoas de todas as partes, eles estariam ouvindo na sua linguagem o que nós estamos falando aqui em português. Nós não estávamos falando, não era um falando inglês, outro em português, não. Nós estamos falando assim, mas a tradução saía lá nos seus ouvidos, em vários. Como pode isso aí? É Deus que está agindo nessa hora aí. É o Espírito de Deus que está trabalhando e ele pode. Tudo isso aí ele pode. Os homens conseguiram fazer hoje, né? Com os homens, né, com a tecnologia conseguiram fazer isso hoje. Quando tem, pronto, agora mesmo em Davos, né, que chama lá na Suíça, teve uma reunião de vários países. Bolsonaro estava lá falando e ele falou em português. Mas ali eles estavam ouvindo no seu próprio dialeto, porque estavam usando essa tecnologia. Que aconteceu no dia de Pentecostes. Exatamente, porque os discípulos eram pessoas assim que não existia muita cultura. Eles não falavam, porque só Paulo que... mas Paulo não estava aqui. Paulo não estava aí, mas Paulo, a Bíblia diz que ele era... Poderia ter outros também, né? E também, mas nos discípulos... A maioria ali eram galileus. Eram galileus que eles não tinham um dialeto que existia, uma cultura que soubesse várias línguas. Claro. Então, ali estava reunido, olha, Pedro era uma pessoa, Pedro era pescador. Era homem de peso. Exatamente, era homem do pesado, como se diz a história. E não existia de maneira nenhuma uma cultura que cada um falasse, ou seja, o aramaico, ou seja, o grego, não, de maneira nenhuma. Mesmo porque a Galileia também era uma região mais pobre, que Galileia dos gentios, que necessitava também que as pessoas investissem no trabalho desde cedo, porque não tinham essa facilidade, talvez que tivesse lá na capital, talvez alguém lá na capital tivesse o privilégio de ter, mas lá nessas regiões eram as regiões mais pobres. Exatamente, não existia uma cultura que pudesse ser poliglota, falasse todos os idiomas na época, né? Mas interessante é que não houve. Eu quero fazer essa ilustração. Na Torre de Babel, na construção, eles queriam chegar no céu e houve a confusão das línguas. Mas aqui no dia de Pentecostes, não. Aqui no dia dessa festa, houve entendimento. Todos falavam e houve entendimento de uma maneira extraordinária que eles ficaram admirados por aqueles homens não ter cultura, não ser poliglotas.
E eles ficaram admirados, porque eles falavam, cada um, no seu idioma. E eles entendiam aquilo que eles estavam falando. Por quê? Foi depois desse... Olhe, preste bem atenção. Depois da descida do Santo Espírito, do Espírito Santo... De Deus. De Deus, que houve este entendimento. Depois eles voltaram a falar a sua língua. Preste bem atenção. Depois eles falaram a língua que eles eram, que eles conheciam. Olha, aqui tinha 16 países aqui, 16 dialetos diferentes aqui, eu contei aqui, né? Partos, Medas, Elamitas, da parte da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, né? Cirene, Cesareia, cretenses, árabes, né? Romanos, quer dizer, ao todo aqui davam 16 dialetos diferentes. Porque o interesse aí de Deus para que eles ouvissem o poder de Deus. Exatamente. Porque eles eram sabedores do poder de Deus no Antigo Pacto. Sabiam os acontecimentos do Eterno na vida do povo, da nação de Israel, com os gentios. Mas essa mensagem é para que eles conhecessem o poder de Deus agora, através do dia de Pentecostes. E ali, como eu falei, a história mudou. Exatamente. A história mudou da humanidade. Agora é quebrado, José Hildo, irmã Zildinha, aquela parede, que lá Paulo, lá em Efésios, vai falar. A parede que havia de separação entre judeu e gentil. E como Zildinha falou aí no capítulo 1, versículo 1, aquilo que Jesus ensinou e fez. Jesus, ele se fundamentou no Evangelho do Reino, José Hildo. Quer dizer, o fundamento de Cristo no seu ministério foi o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele era para todas as nações, José Hildo? O Senhor disse assim, não entrai em terras de estrangeiros, em terra de Samaria, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Exatamente. Zildinha, o Evangelho do Reino, quando o Senhor Jesus, José Hildo e Zildinha, quando o Senhor Jesus, Deus ressuscitou, aí ele muda a direção da coisa. Ele chama os seus próprios discípulos. Qual discípulo ele orientou para que não entrassem nas cidades de Samaritano, que não fossem aos caminhos das gentes? Ele agora, quando Deus ressuscita ele agora mostra aos seus discípulos e pregai o Evangelho a toda criatura. Por todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Você vê, né, a mudança em que esse dia de Pentecostes agora, ele unifica as línguas em uma só voz. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós fomos alcançados. Mateus, Marcos 16, 15, nos afirma isso categoricamente. O Senhor Jesus, em Mateus 18, 28, 18, Mateus 28, 18, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, veja mesmo, é como o presbítero acaba de falar. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, antes ele disse, ide e pregai só o quê? As ovelhas da casa de Israel, quando Jesus estava aqui no mundo. Mas depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi e disse, apresentou-se aos discípulos e disse o seguinte, todo poder é me dado nos céus e na terra. Aí Marcos, completando, diz, o que Jesus disse, depois de ressuscitado, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, veja, aqui no versículo 4, né, que a gente vale ressaltar isso aí, que eles não falaram línguas que não eram entendidas, que chamada de anjos, que havia necessidade de uma pessoa interpretá-la, não, de maneira nenhuma, veja, né, não falaram esse tipo de língua. Aqui que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí no versículo 11 diz assim, que cretense e árabes ouvimos todos em nossa própria língua falar o quê?
das grandezas de Deus. Ele não estava falando coisas que eram de difíceis de interpretação, coisas que ninguém entendia, não. Falavam na nossa linguagem as grandezas de Deus. Que pudessem entender. Não, falar na minha língua, eu entendia que estava na minha língua. Mas você vê aqui, Zildinho, que as grandezas de Deus seria a abertura da graça. Justamente, tudo aquilo. Ele falou o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio aqui. Aquelas pessoas que estavam ali não sabiam dessa história. De maneira nenhuma. Eles vieram para esse dia de Pentecostes e ali eles ouviram, olha, aconteceu aqui em Jerusalém um fato tal e esse fato tal. Aí Pedro começa a fazer essa pregação, né? Ele começa a partir, porque alguns deles aqui entenderam e ficaram admirados, ficaram maravilhados. Como é que podem esses matutos, né, lá do interior, falar na minha linguagem as grandezas de Deus? E eu estou entendendo, mas outros aqui começaram a zombar deles, dizer, esses caras estão embriagados, isso não pode acontecer não. Aí onde Pedro, na hora que Pedro se levanta, né, aqui que ele diz que Pedro se levantou e começou a dizer, irmãos, vocês conhecem a Escritura, vocês sabem que o profeta lá falou que nos últimos dias aconteceria um fato parecido com esse, aonde seria derramado sobre toda a carne do Espírito de Deus. Vocês ouviram Joel falar, porque esse povo que estava ali, eles eram religiosos, né? Disse que aqui era pessoas de todas as partes, mas todos eles vinham fazer o quê? Aquilo que você disse. Muitos traziam sua colheita, quando não podia trazer, traziam o quê? Traziam dinheiro para depositar. Quer dizer, isso aí fazia parte do judaísmo. E muitos deles aqui eram prosélitos, outros não eram judeus mesmo, que ele aqui está falando, que eram judeus que moravam em outros lugares e vinham, como eu citei, né? Que em Recife tem um judeu que eu conheci que era fornecedor meu, que foi para lá, para Jerusalém, que vai para lá todo ano no dia de Pentecostes. Então, havia essa manifestação, né, esse dia. Mas essa manifestação, como o presbítero falou, essa manifestação que foi dada aos discípulos, ela foi ortogada. Ela foi ortogada magnífico. Porque quando o Senhor Jesus, ele orientando aqui, ele ensinando e fazendo, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O poder. Que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Onde é o confim do mundo? Caruaru, Pernambuco, Brasil, nós estamos aqui. Não, na Avenida Joaquim Nabuco. Exatamente. Então, até os confins do mundo. Então, esse poder foi ortogado, esse poder foi executado. Então, por isso que Pedro é aqui, cheio do Santo Espírito, que foi dado essa virtude, ele fala e faz o seu discurso. Pedro, aqui, ó. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Foi no dia de Pentecostes. Ele recebeu essa virtude lá. Nesse dia, recebereis a virtude, o poder, para poder transmitir a palavra. Agora, Joséildo, eles agora passam a anunciar o poder de Deus. Exatamente. E outra coisa aqui, né, irmão? Na verdade, aqui no versículo 14 diz assim, que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, veja, não foram os 120 que receberam e levantaram-se e falaram, não. Foram quem foi escolhido aqui, olha, porque muita gente diz, você foi escolhido por Deus para ser... Não, quem foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo foram eles, que ele diz, aqueles que eu escolhi. Foram 12, o Senhor escolheu 12. Dos 12 se perdeu um. E no capítulo 1 de Atos, diz que esse um fazia parte, mas caiu fora, que foi Judas, mas ali substituíram já por outro, e ali foram 12. E esses 12 receberam e passaram, não foram mais do que eles. E escolhido, José, para o ministério. Para o ministério. Eles foram escolhidos não para a salvação, mas para o ministério. Quem foi escolhido para a salvação? Todos que queiram, mas eles foram escolhidos para um ministério de quê? De apóstolos. Aqueles que receberam de Jesus primeiro, para depois passar para o mundo e de pregar. Para irmã Zilda. O discurso de Pedro. O discurso de Pedro, porém, pondo-se em pé, os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, veja, varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém. Que sejam os prosélitos, né? Exatamente. Seja-vos isto notório. O que é? Seja isso mostrado, provado. E escutai as minhas palavras. Aí, veja mesmo, o 15. Estes homens não estão embriagados. Como vós pensais? Porque tem alguém lá no meio que dizia que estavam com os monstros. A Bíblia diz aqui no 13
E outros zombavam e diziam, estão cheios de monstros. Monstros. É uma cachaça bem forte, né? Da época. Exatamente, eles estavam fora de si. Então estes homens estão embriagados. Como vós pensais sendo A terceira hora do dia. Sendo 9 horas da manhã, não era de costume de judeu se embriagar essa hora, de maneira. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí vem a profecia que foi executada, que foi cumprida. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, mancebos quer dizer jovens, terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Aí o 18 diz, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias. Na que dia? Esses dias que fala, que dias? Isso aqui ele está se referindo ao futuro. Exatamente. Ainda vai acontecer essa parte aqui. Naqueles dias... Farei aparecer prodígios no céu, em cima do céu, embaixo da terra. Exatamente. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso aqui está... Aí diz, o sol se converterá, porque né? Porque ele derramou do Espírito, né? Não derramou o seu Espírito. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, esse é o poder de Deus. Rapaz, agora Pedro tem uma nova mensagem. Qual é a mensagem nova? Que Deus derramaria do seu Espírito. Olha para aí. Exatamente. Que nós agora seríamos o que? Santuário do próprio Deus. O templo de Deus, né? O templo de Deus. Na terra. E eu fico muito feliz que quando a palavra de Deus diz que hoje para um homem ser salvo, está orientado aqui no sermão. Foi a orientação do poder de Deus. Invoca o nome do Senhor Jesus. Invocar o nome da pessoa bendita de Jesus. Invocar quer dizer pedir socorro a Jesus Cristo. Chamar Cristo para dentro. É verdade. Quer dizer, que notícia boa, que notícia agradável agora, porque tanto judeu como gentio hoje tem esse acesso a Cristo pelo invocar. Na hora que ele invoca, é o que você gosta de Efésios 1:13. Depois, e ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, a vossa salvação, tendo nele querido, foste selado com o Santo Espírito prometido. A promessa, né? O qual é o quê? O interessante aí é o qual é o penhor, veja. O que é penhor? Garantia. Garantia. É uma prova, é uma garantia que estamos com o Santo Espírito. Somos templo. Porque o Espírito agora está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Quando invocamos, quando ouvimos a palavra, como exercendo fé, ele habita dentro de nós. Ele não habita mais em templo feito por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós, que somos feituras de Deus, como a palavra de Deus diz. Lá em Efésios. Agora veja o que foi que eles disseram, né? As grandezas de Deus foi apresentar esse texto aqui, quando o Pedro se levanta junto com os homens e diz: homens israelitas, está no 22, escutai estas palavras, a Jesus o Nazareno, um homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, os quais Deus realizou entre vós por meio dele, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, não foi assim entregue porque se Deus permitiu que fosse, né? Porque era do gosto, do prazer de Deus que isso tivesse acontecido. Pois sem isso, eu quero que hoje nós não estaríamos falando desse evangelho aqui. Porque Jesus Cristo foi lá à cruz por presciência de Deus, né? E diz assim: tomando o vós, crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, né? Solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte foi vencida por ele, por Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário. Interessante que eu ouvi esses dias, né, que alguém disse que a morte era irmã dele. Eu digo só irmã dele, porque aqui a morte foi vencida. Vencida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, se a morte foi vencida, ela era inimiga. Agora veja que notícia, né? Que notícia maravilhosa. A notícia agora é que a morte foi vencida. A morte não tem mais domínio sobre nós. Jesus Cristo disse: mesmo que morra, viverás. Aquele que crê e ouve as minhas palavras, mesmo que morra, vai viver. Quer dizer, a morte foi vencida. A pessoa de mais destaque, uma das pessoas de mais destaque no mundo judeu, o Moisés.
Moisés morreu. Morreu. Abraão morreu. Homens que fizeram história, né, É verdade. na nação. Agora, Pedro abre o sermão dizendo, olha, a notícia boa de Deus é essa, que a morte foi vencida. Foi vencido. A notícia boa agora é que o invocar a Cristo como Senhor... Deus o ressuscitou e está vivo, porque é o único que está vivo. O único que morreu e está vivo é Jesus É Cristo. Jesus. Não tem outro. É nesse nome, é esse nome. E tudo isso por conta de quê? Do pecado, né? O pecado foi quem levou todos à morte. Né? O apóstolo Paulo, o que eu acho interessante, que tem um texto que Paulo diz assim, que Paulo desejou essa ressurreição. Filipenses 2. A ressurreição perfeita, a ressurreição de Cristo, ele desejou. Ele mesmo sendo imitador de Cristo, ele desejou. Mas o que foi que fez com que Paulo não alcançasse a ressurreição de Cristo? O pecado. Porque Paulo também foi um pecador. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Aí Paulo morreu. Agora, o mais lindo de tudo é porque nós vivemos nessa esperança que mesmo vai acontecer o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar os que morreram nele. E nós fazemos parte desse primeira ressurreição. É o que Paulo fala na Epístola dos Filipenses, né? Ele diz, olha, eu estou em aperto, né? Eu estou em aperto. Eu estou sem uma escolha concreta. Mas eu sei, se eu partir, eu estarei com o Senhor. eu estarei com o Senhor. E se eu ficar, o Senhor estará comigo. É dizer, alegria na morte. Alegria na morte. É dizer, para pessoas que não conhecem essa veracidade da palavra de Deus, a morte é um desespero. É um desespero. Paulo diz lá em Tessalonicenses, né, os irmãos que estavam em Cristo, mas que não tinham noção, não tinham conhecimento total dessa situação. Eles, por que vocês estão desesperados aí, chorando, se acabando, se descabelando? Porque vocês creem que Jesus morreu? Cremos. Vocês creem que Deus o ressuscitou? Cremos. Então não fica tranquilo, porque aqueles que morreram em Cristo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai ressuscitá-lo também. Então tem calma, vocês vão se encontrar. O José Zildinha, quer dizer, Pedro aí mostra que todos os corpos daquele povo todo de Hebreus 11 foram sepultados, e o que aconteceu no seu sepultamento? Os seus corpos foram destruídos. Agora, o de Cristo não. Olha a diferença. Ele não viu a corrupção. Ele não viu. Quer dizer, ao terceiro dia, a morte tremeu nas bases diante dele. Até Zildinha estava comentando, a gente estava comentando essa semana, que os judeus, eles criam que até o terceiro dia as pessoas poderiam ressuscitar. Era o terceiro dia, não era? Até o quarto. Até o quarto. Mas Deus deu prova que ressuscitou Jesus antes do seu corpo entrar pelo processo da corrupção. Aí o que a palavra diz... De decomposição, aquela... Quer dizer, o corpo de Cristo sai, Deus ressuscita Jesus. Lázaro, quando Jesus ressuscitou, já estava no quarto dia, né? Quarto dia. E Lázaro já estava fedendo. Diz que lá dentro, um fedor triste. Quando abriram lá, correram porque não aguentaram o cheiro. O fedor mesmo. Né? Mas ali ele ressuscitou no quarto dia. Então Jesus não chegou a entrar em decomposição. Tanto é que no terceiro dia as mulheres foram lá no sepulcro para poder embalsamar, que tinha esse processo, né, de embalsamação, porque não deu tempo de fazer, porque faltava poucos minutos para o sábado. E no sábado o judeu não trabalha e não faz nada. Quando ele estava na cruz, foi da sexta, né, para o sábado. Aí tiraram ele às pressas, levaram para lá, enrolaram lá e deixaram os produtos lá. E as mulheres foram de manhã para lá. Quando chegou lá, encontrou o túmulo vazio. Que bênção, Zildinha. Amém. Por isso que aqui diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus ressuscitou, e desde que o Senhor Jesus, o princípio, que quando Jesus ressuscitou, foi aberto o quê? Jesus na cruz, ele disse, ó, a graça, a paz e o perdão. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, aí foi aberto, enviou o Santo Espírito, e aí se deu a abertura da graça, a abertura que está para todos. Hoje nós somos salvos de graça, mas para o Senhor, Deus custou a vida do seu próprio filho, né? Pelo sangue carmesim, pelo sangue que Cristo derramou na cruz, hoje está para todos. E você veja, a mensagem de Pedro, na mensagem, se decidiu, a palavra de Deus diz, que se decidiu aproximadamente 3.000 almas. Isso em Pedro foi aquilo que o Senhor Jesus prometeu, que ia receber a virtude, o poder do Espírito. Então, ele diz aqui, e disse-lhe Pedro, olha, veja aí, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Para o quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, veja, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe. Veja mesmo, nós estávamos longe, porque não éramos judeus, nós éramos gentios, não tínhamos nenhuma aliança, não tinha pacto, não tinha conhecimento, não tinha nada. Gentil, nação, povo sem Deus. Então, vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quantos de Deus, nosso Senhor, chamar. Então, veja aí, está aí derramado para todo aquele que invocar. E Pedro, cheio do Santo Espírito, cheio de virtude, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja mesmo, porque o Senhor Jesus, ele veio para os judeus e os seus não receberam. Mas a todos, você gosta muito desse versículo, pessoal. Os que o receberam deram o poder de serem chamados filhos de Deus, no que crê no seu nome. Exatamente, o que crê no seu nome. Então está aí, veja, os judeus, em 1 Coríntios 1:18 diz, porque a palavra da cruz, ou seja, é loucura para os que perecem, mas para nós, olha, Paulo pregava Cristo crucificado, que era o quê? Escândalo para os judeus. Exatamente, escândalo para o judeu. Nós pregamos, agora na dispensação da graça, pregamos Cristo crucificado, que é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí veja mesmo, o que era que os judeus eles faziam? Visto como na sabedoria de Deus, veja, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, os crentes. Pelo quê? Pela loucura da pregação. Porque os judeus, vejam como os judeus eram. Eles pedem sinal. E os gregos buscam o quê? Sabedoria. Sabedoria. Porque a sabedoria, como todos sabem, a sabedoria, ela, no mundo antigo, toda a sabedoria ela veio da Grécia. Era um país que... Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. E loucura, veja. E loucura para quem? Para os gregos. Porque sabemos que os gregos, eles tinham vários deuses. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o que eu acho interessante aqui, veja a quantidade de pessoas que tinham reunido ali naquela hora para ouvir, né, depois que ouviram aquele vento impetuoso, né? Aqui diz que 3.000 pessoas estavam naquela área naquele momento. E quer dizer, mais de 3.000 pessoas, porque 3.000 pessoas se converteram naquele momento. Exatamente. Aqui diz aqui, olha, no versículo 41, de maneira que foram batizados não com água, porque ali não tinha água para batizar ninguém naquele momento, né? Foram batizados com o quê? Com o Espírito Santo, porque só quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse a João, João foi quem disse, eu vos batizo com água, mas após mim virá um do qual eu não sou digno de atar suas sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo. E o que é batizar? É colocar dentro. Quando você invoca, quando eles invocaram ao Senhor Jesus Cristo, porque eles perguntaram a Pedro, quando a irmã disse, o que devemos fazer, irmão? Ele disse, invoque o nome do Senhor e serás salvo. E aqui eles foram batizados, os que de bom grado, de coração, receberam a sua palavra. E naquele dia foram acrescentados a igreja. Veja, que igreja foi essa? Igreja fulana, igreja cicrana e beltrana? De maneira nenhuma. Igreja não é uma placa. Igreja não é uma denominação. Igreja é o corpo de Cristo Jesus. Efésios 4. Efésios 4. Igreja é o corpo de Jesus. A igreja, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Já imaginou? Que pregação, hein? Hoje em dia se investe tanto numa pregação, mas não se investe nas pessoas para que aquelas pessoas venham ouvir, para que haja agregação a essa igreja. Ô José Hildo, a gente fica surpreso com o poder de Deus. Agora, o poder de Deus, ele vem de uma maneira maravilhosa. Ele agora Pedro diz que o que invocar a Jesus é salvo. Não precisa mais eu subir monte, descer monte.
Não precisa mais eu perseverar. De se deslocar daqui para Israel para poder ir de maneira nenhuma, né? O eunuco fazia isso. Por quê? Porque na época ele saía de lá, quase a distância de São Paulo para Caruaru, para ir adorar a Deus lá, né? Mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, de lá mesmo de onde ele estava, adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Veja, na hora que o homem ele invoca, aí aquele batismo em nome do Pai, do Filho, aquele batismo, a gente vê que ele cessa. Aí vem o batismo em Jesus. Porque quem é o batizador agora? É Jesus. É o próprio Filho. É o próprio Filho. Por isso que ele diz, assim, no versículo 18, ó. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados. Em nome de Jesus. Pronto. Você foi batizado... Você foi batizada, Zilda? Sim. Olha, quando é batizado em nome de Jesus, vai fazer aqui o que? Nesse texto aqui. Receberá o dom do Espírito Santo. Receberá o Espírito Santo. O dom do Espírito. Porque o batismo com o Espírito Santo é justamente isso. É a entrada, é a introdução dentro de você. Quando você diz sim a Jesus, Jesus coloca dentro de você o seu Espírito. O dom aí vem como presente. Com certeza. Que o dom é o favor de Deus, o favor merecido. Não merecido. Agora, veja que você estava falando aí, eu estava meditando. Agora você vê que coisa interessante. Os homens foram indicados para que invocar a Cristo seria salvo. Eles foram orientados que depois de salvo, eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso. É um dom, é um presente. Isso. E agora, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas nesse foram batizadas, foram salvas. Foram salvas e batizadas. Foram batizadas. Justificados. E agora passaram a ser uma igreja volante. Igreja volante. Isso a aí. igreja volante, a corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o templo de Deus, né? Agora eles saem dali do dia de Pentecostes. Vai para seus lugares. Vão para os seus lugares com uma nova notícia. Uma nova notícia. O dia de Pentecostes agora houve um espalhamento, né? Aquilo que Deus fez lá no Gênesis, que pediu lá no Gênesis, crescer e multiplicar e espalhar sobre a terra. Quer dizer, foi espalhado agora. E de pregar por todos os lugares. Agora em uma outra dimensão, em uma semente incorruptível. Numa só linguagem. É uma só língua. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui, os nossos irmãos em Cristo na Inglaterra, na França, estão falando a mesma coisa. Mesma coisa. Hoje essa hora está tendo um programa de rádio, não sei aonde, não sei em qualquer lugar, falando a mesma coisa, porque a palavra é a mesma, ela não está diferente. Aqui, a palavra que nós estamos falando aqui, estão falando a mesma em outro lugar. Eu queria que a irmã Zildinha lembrasse daquele encontro que nós tivemos em um determinado lugar, com determinada pessoa, e ele fez aquela pergunta a quase 5.000 pessoas, qual era a igreja. Eu queria que a irmã narrasse. Nós estávamos num congresso de aproximadamente 5.000 pessoas, e ali o preletor, quando ele tomou a palavra, e ele disse qual era a igreja, fez essa pergunta a todos que estavam ali. Qual a igreja que cada um pertencia? Diga o seu nome. E várias, todas as pessoas que estavam ali pronunciaram a igreja que fazia parte, batista, pentecostal, congregacional, assembleia, todos falavam bem alto naquela empolgação, naquela alegria que estava vivendo, e ele não entendeu. E foi quando ele disse, eu não estou entendendo, falem outra vez, e todos falavam, e ninguém entendia, justamente, era uma confusão de língua. Babel. Era uma confusão, porque eles não entendiam, porque falavam. Mas quando ele parou e disse, agora vai ser diferente. Agora eu vou perguntar quem é o Senhor da igreja. Aí quando... Uma língua só. Aí uma língua só. Jesus Cristo. Aí acabou. Aí todos entenderam. Rapaz, não tem esse negócio. Então foi unificado, foram unânimes. Portanto, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e que outra coisa, Paulo diz assim, considerai o outro superior a você, e assim por diante, e assim vice-versa. Ninguém em Cristo é melhor do que o outro, né? Não, glorificamos ao Senhor porque os nossos irmãos em Cristo confessam que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Essa é a igreja. É como diz a palavra de Deus lá em Filipenses 2:11, se não me falha a memória, que diz
que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa festividade, presbítero José e irmã Zildinha, foi uma festividade que essa colheita foi a colheita que vai viver eternamente. Quer dizer, nós, um dia ouvimos falar de Cristo. Foi uma plantação espiritual, né? E aquele que está no Espírito é permanente. Invocamos a Cristo. Exato. Conscientemente. Nós não fomos a Cristo para melhorar de vida, para ser curado, não. Nós fomos a Cristo porque Cristo nos satisfaz para uma eternidade de paz e de gozo. E as demais coisas serão acrescentadas. Recebemos o Espírito de Deus pela fé. Hoje nós somos santuários volantes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Remido, santificado, purificado, associado ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem tanto judeu como gentil. É todos os que invocam. Os dois se fizeram um. E foi derrubada a parede de inimizade que existia entre os dois, né? Meu amado, você que está do outro lado e está ouvindo aí essas palavras, faça a mesma coisa que nós fizemos. Invoque o nome do Senhor Jesus, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você vai ter uma eternidade garantida de gozo e de paz para todos sempre. A eternidade já está dizendo, né? Não tem fim. Não tem fim. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Jesus Cristo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela graça, você é salvo por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus.